Atos 8, abra comigo a partir do verso 18. Nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, né? Então nós vamos fazer um resumo da leitura, mas vou expor aqui o capítulo todo de Atos 8. Atos 8, a partir do verso 18, nova versão internacional. Se você já achou, diga amém. Não achou, vai procurando. Atos 8, 18, a história de Simão. Simão, o mago, Simão, o feiticeiro, que dentro de Samaria vai receber ali o evangelho através dos discípulos de Jesus, especialmente de Filipe, aquele que foi enviado como diácono a pregar o evangelho em Samaria. Atos 8, 18, diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo na nova versão internacional. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos orar? Senhor, é a sua palavra que vai ser apresentada à sua igreja nessa noite. Eu quero te pedir, ó Deus, que esse texto e esse destaque do texto de Atos que vamos fazer seja poderoso e suficientemente capaz de dar à sua igreja uma visão clara do que seja a fé verdadeira, do que seja a fé legítima, ó Deus, e do que seja uma crença inútil que não nos pode salvar. Vem nos iluminar pela presença do Teu Santo Espírito, vem fortalecer os nossos corações e a nossa mente, ó Deus, pelo poder da sua palavra, vem trazer salvação a esta casa. É a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém. Irmãos, qual é o tema da mensagem dessa noite? A inútil crença de uma fé que não salva. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que geralmente uma crença inútil é fruto, na verdade, de uma fé que não nos pode salvar. O texto de Atos dos Apóstolos, redigido e de boa redação de Lucas, com certeza o médico amado, é uma das obras mais primorosas da história da igreja, se não a maior e melhor obra histórica da igreja. Os irmãos percebam que em Atos capítulo 1, se os irmãos quiserem voltar, podem voltar comigo e fazer um pequeno resumo rapidinho do que estamos antes do capítulo 8. O Senhor Jesus aparece aos seus discípulos e já por mais de 40 dias estava visitando os seus discípulos. Mas na sua última aparição, ele deixa a ordem clara antes de subir aos céus, dizendo aos discípulos o seguinte, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. E diz mais, até o quê? Os confins da terra. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, uma reprodução clara do que seja a prática da grande comissão. Em Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1:8, ele diz como isso vai acontecer. Vocês vão receber um poder que vem do Espírito Santo para ser testemunhas, ou seja, há um poder que vocês receberão para cumprir a missão. Vire a página, Atos 2. O Espírito Santo vem, e você percebe que não só o apóstolo Pedro, como os discípulos estão envolvidos pelo Espírito, cumprindo a grande comissão, pregando o Evangelho. Um está pregando num dialeto e outros discípulos estão traduzindo o Evangelho para todos os dialetos ali presentes. E o povo diz: não são galileus os que estão aqui? E eles começam a dizer: mas nós estamos ouvindo esses homens de Deus falarem no idioma e dialeto que nós conhecemos, que nós nascemos. Naquele dia nós tivemos a conversão de quantas mil almas, irmãos? Com a cola ficou fácil, né? 3.000 almas se converteram, e a igreja começou a crescer.
E quando a igreja começa a crescer, Atos 2 diz que a igreja começa a crescer, começa a se multiplicar, ela começa a orar, ela começa a avançar, porque ela está, como o pastor Adiel estava aqui, possuída pela grande comissão, desejando ver que nós que recebemos o evangelho, alcancemos aqueles que não têm o evangelho. Mas aí começam as lutas da igreja. A igreja começa a orar, Atos 3. E quando a igreja vai orar, no caminho do templo, de entrar no templo, de orar, na hora nona, Pedro e João encontram com uma pessoa que está mendigando, e eles dizem assim: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos damos a você, em nome de Jesus de Nazaré. Faz o que, irmãos? Levanta aí, pronto. O poder de Deus chegou, Marcinho, chegou o poder de Deus, chegou a graça de Deus, o homem se levantou, a igreja começa a cair na graça do povo, a igreja começa a ser acrescentada por aquelas pessoas que Deus está salvando. Atos 2 vai confirmar isso, e de repente Atos 4:4, de 3 mil passa para quantos mil? Com a cola ficou fácil, 5 mil pessoas se convertem. A igreja está crescendo, pastor Lucas, não tem gente, lugar para botar todo mundo na IBD, na escola dominical, no projeto educacional, porque o evangelho está sendo pregado e o templo já não cabe. Agora tem que começar a usar as casas, os lares, e o povo tem que fazer da sua casa também um templo. Mas veja, as dificuldades começam a aparecer. Atos capítulo 5 diz que um homem chamado Barnabé, um homem bondoso, vende propriedade, pega o dinheiro, entrega aos pés dos apóstolos, e as necessidades são atendidas. Diga glória a Deus. As necessidades começaram a ser atendidas. As pessoas que tinham demandas e enfermidades e lutas e passavam fome, Barnabé, um camarada bem sucedido, pegou um terreno, vendeu, distribuiu. Aí vem aqueles que querem forjar o dom. Ananias e Safira, Atos 5, já estou em Atos 5. Ananias e Safira forjam o dom, vende o terreno, pega parte do valor, diz que entregaram tudo, mas era só uma parte. Mentira ao Espírito. A Bíblia diz que quando eles mentiram ao Espírito, chegaram diante de Pedro e caíram ali o que, irmãos? Mortos aos pés de Pedro. A igreja começa a ficar assustada, começa a ter problemas. Começamos a ter problemas quando a igreja percebe que está fazendo uma obra de assistência muito grande, e ela começa a receber muitas viúvas, Atos 6. E as viúvas dos gentios estão fazendo o que, irmãos? Reclamando que no serviço dominical, no serviço da assistência social, um grupo de viúvas é cuidado e o outro o quê? Não. Para resolver o problema, diz que tem que nomear então homens cheios do Espírito Santo, pelo menos 7 homens ali, cheios do Espírito Santo, plenos do poder de Deus, né? E capazes de ajudar a resolver as demandas de assistência da igreja. Isto aconteceu, Atos capítulo 6, e foi para a glória de Deus que tal liderança foi formada e a igreja continuou avançando. Mas em Atos capítulo 7, irmãos, um homem chamado Estevão, está comigo sim ou não? Atos 7, um homem chamado Estevão, ele está pregando o evangelho poderoso de Jesus, dando uma mensagem ousada, mas quando, irmãos, os judeus que ali estão e o povo que ali está, percebe que aquele evangelho prega realmente que eles são escravos do pecado, que eles são servos do pecado, o que acontece ali é na verdade uma humilhação pública, e o texto nos diz em Atos capítulo 7, que Estevão foi o quê? Apedrejado. Aí a igreja que estava vitoriosa, triunfante, ela começa a ser uma igreja o quê? Perseguida. Na verdade, quando Estevão foi apedrejado, estava ali um homem que determinou o apedrejamento e depositaram aos pés dele as roupas de Estevão. Como é que era o nome desse homem? Naquele momento chamado Saulo, Saulo de Tarso. E perceba que Deus então vai usar o martírio de Estevão como um dos primeiros passos para que então o futuro apóstolo Paulo seja ali sensibilizado por um homem que decidiu dar a vida e entregar a sua vida por amor ao evangelho de Jesus. A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aí quando terminamos o capítulo 7 com o apedrejamento de Estevão, antes de Paulo entrar em Atos 9, no caminho de Damasco, chegamos a Atos 8, e começamos a perceber o que foi o resultado da perseguição. Atos 8:1, veja se você está comigo. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se, Atos 8:1, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde, irmãos? Da Judéia e... Voltamos a Atos 1:8. Há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e... É interessante dizer que aqui, irmãos, através da perseguição, Deus está cumprindo exatamente o propósito para o qual Ele convocou a igreja. Percebe? Se Ele disse que haveria de vir o poder, Atos 2 diz, o poder veio, o Espírito Santo desceu, e labaredas como que de fogo estavam sobre a igreja.
Mas o que eu vejo é que o segundo passo de começar a ir e de começar a explodir com o evangelho e de sair de Jerusalém não aconteceu, mas com a perseguição da igreja, com a dispersão da igreja, o evangelho começou a ganhar as fronteiras. E diz o texto que não os apóstolos, mas aqueles que são da igreja, no caso aqui Filipe, eles vão pelas fronteiras da Judéia e de Samaria, levando o evangelho. Atos 8:4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, diz o texto, lhes anunciava a Jesus Cristo. Eu chego aqui, irmãos, ao tema desta noite de hoje com uma percepção do que a igreja passou e atravessou para ser uma igreja obediente no que chamamos da grande comissão. A ordem de Jesus era expandir, a ordem de Jesus era avançar, mas parece que o conforto da igreja, que os problemas da igreja, que as questões internas da igreja fizeram com que a igreja ficasse muito unida, muito estática e pouco preocupada com o cumprimento da missão. Deus permite que perseguição então chegue sobre a igreja e esses irmãos vão para fora. E aí vem duas questões que eu percebo, eu quero falar de duas e depois a última, que é o ponto do sermão, para pensar. Qual foi a grande finalidade da perseguição? Simplesmente Deus estaria cumprindo com a perseguição, a dispersão e o levantamento de uma igreja para fora, para Samaria, Judéia e os confins da terra? Muito mais do que isso, irmãos. Primeiro ponto dessa mensagem: o nosso Deus estava revelando a verdadeira fé, nos mostrando que a verdadeira fé segue, irmãos, a tempo e fora de tempo, com obediência e com dificuldades, com perseguição e com grandes limitações, ela segue, absolutamente segue a vontade de Deus. O texto nos diz que a expansão da igreja estava se provando duradoura e eficiente, mas que a obediência estava naquele momento sendo testada e sendo provada. Quando a perseguição se levantou, nós teríamos duas opções: ter uma igreja desobediente, murmurante, dizendo: Senhor, a gente tão fiel, a gente tão correto, a gente batizado pelo Espírito, fazendo coisas tão grandes para o Senhor, e o chicote sobre nós. Ela poderia abandonar o evangelho. Ela poderia ter se intimidado, ela poderia ter se recolhido, ela poderia ter recuado, ela poderia ter apostatado da fé e abandonado o evangelho. Não. O texto nos diz que debaixo daquela grande perseguição, Atos 8, 1 e 2, a igreja foi dispersa, mas ela foi seguindo a vontade de Deus, anunciando a palavra do evangelho. Primeiro ensino dessa noite: a verdadeira fé segue a vontade de Deus. A vontade expressa de Deus está na grande comissão. A vontade expressa de Deus está no grupo dos irmãos que, ouvindo a grande comissão, especialmente o projeto de Deus, ser a igreja testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, fazer daqueles cristãos no meio da perseguição, gente que não somente anuncia as boas novas, mas dá testemunho de uma fé legítima e de uma fé verdadeira diante do Senhor. Eu quero aplicar três coisas que aprendo com Filipe e com a igreja que se manteve firme, levando o evangelho no meio da perseguição e da dispersão. Primeira lição: a perseguição está debaixo da soberania de Deus. Não pense você que Deus não vai usar perseguição, lutas ou provações para fazer você crescer e a fé crescer. Não pense que você vai viver só tempo fácil na sua vida cristã, não. Muitas vezes uma adversidade que vem sobre você, vem para que sua fé seja testemunhada aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Vem para que sua fé seja testemunhada aos seus vizinhos. Vem para que sua fé seja testemunhada aos seus irmãos na igreja. A verdadeira fé se mostrará obediente e submissa à vontade de Deus. Eu me lembro do Senhor Jesus no jardim do Getsemane, dizendo: Pai, se tudo fosse possível, afasta de mim o quê? Este cálice. Mas no momento poderoso de submissão à vontade de Deus e da oração, ele diz assim: não seja como eu quero, mas como o quê? Como tu queres. Irmãos, a fé legítima, ela se mostra sempre obediente, submissa. Eu não estou dizendo que ela não mostra fraquezas, eu não estou dizendo que ela não externa cansaços, eu não estou dizendo que ela não vai ter que se relacionar com tempos de adversidade. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que no meio da mais grave adversidade, a fé legítima permanece totalmente submisso ao projeto de Deus, à vontade de Deus. E Filipe sabia, Filipe que foi a Samaria levar o evangelho, que a grande obra de Deus era transpor o evangelho, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Segunda lição que eu percebo aqui é que a resposta dos cristãos em meio à perseguição é uma evidência de sua fé legítima.
Aqueles que negaram a fé, ou que voltaram atrás, mostraram-se não convertidos, mostraram-se não transformados, mostraram-se não parte da igreja. Mas aqueles que, como Estevão, tanto Estevão, que foi um mártir e deu a sua vida, como Filipe, debaixo de perseguição, que foi e continuou pregando o evangelho, se tornou aquele homem portador de uma fé legítima, onde a evidência de sua fé se tornou conhecida por todos os seus irmãos. Terceira aplicação que faço do primeiro ponto, é que a manifestação dessa fé legítima, irmãos, trouxe libertação, salvação e alegria a toda aquela comunidade que recebeu o evangelho de Jesus através de um servo de Deus chamado Filipe, que resolveu transmitir àquela geração o evangelho verdadeiro e a fé legítima que possuía, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o que, irmãos? É morta. Filipe era portador e transmissor de uma fé viva, legítima e verdadeira, de um evangelho que podia salvar e transformar pessoas. A segunda lição que percebo surgiu no meio da perseguição em Atos capítulo 8, é que a verdadeira fé sempre anuncia a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? Ouvir pela palavra do Cristo, ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. O texto nos diz, e é interessante o texto nos dizer, que no meio da sua obediência, os discípulos não foram anunciar murmuração, os discípulos não foram falar de derrotas, os discípulos não foram falar de fracassos. Eles foram levar de forma firme e coerente, no meio da perseguição, a pura, simples palavra de Deus. A primeira coisa que eu percebo na vida de um cristão que tem fé verdadeira, e que não somente ele alicerça a sua fé, a sua vida na fé verdadeira, como na verdade ele alicerça também a sua mensagem no Cristo da fé. Dá uma olhada em Atos capítulo 8, por favor, versículo 4. Atos 8:4, se quiser publicar pode fazê-lo. Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Percebam, os que foram dispersos, não só Filipe, todos, eles tinham um conteúdo e uma mensagem a levar. Pregavam a palavra aonde quer que fosse. Não era piada de mau gosto, não era murmuração, não era desdém da fé, era a palavra de Deus. Agora veja a preocupação do autor, vamos dizer, na pessoa do Espírito Santo, o que Filipe, o evangelista, fez. Atos 8:5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, aí veja o conteúdo, ali anunciava quem? Irmãos, a fé legítima de todo cristão está única e exclusivamente sustentada em Cristo. Ele não pregou aqui o apostolado, ele não ficou naquela ideia de que a confissão apostólica aqui é o ato mais poderoso, ele não ficou na ideia de que precisava fazer uma repetição da Shema, ou das leis, ou dos mandamentos. Ele vai anunciar um evangelho puro e simples, dizendo àqueles que estão em pecado, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e o que, irmãos? A vida. Quando nós temos uma fé legítima, o mensageiro e aquele que leva, aquele que é porta-voz dessa fé legítima, leva sempre uma mensagem centrada em Cristo. Filipe vai a Samaria, mas leva o puro e simples evangelho de Jesus. Segunda característica que eu vejo que esta geração de dispersos, além de ser fiel na perseguição, mostra uma fé legítima, não só pela obediência à vontade, mas agora pela pregação da palavra, é que a palavra dessa gente estava revestida de obras, de amor e de vida. Abra Atos 8:6 e confira. Atos 8:6. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção, diz o texto, deu unânime atenção ao que Filipe dizia. Olha o que começou a acontecer. Versículo 7. Os espíritos imundos faziam o quê? Eles começavam a dar trabalho e fazer ruaça na igreja. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram o quê? Curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, uma das coisas que o pastor Adiel deixou claro, e nós estamos deixando claro nesse mês, e ficou claro aqui hoje à noite, na palavra do pastor Adiel, irmãos, é que quem cumpre a missão se importa. Quem cumpre a missão se preocupa. Quem cumpre a missão vai levar o evangelho, aquele que está lá na ponta da necessidade do necessitado, com a ideia de que ele precisa da graça de Jesus. Irmãos, quantos têm absoluta certeza de que quem não entregou sua vida a Jesus, não confessou que Jesus Cristo é o Senhor, não foi batizado pelo Santo Espírito de Deus, não traz nele o selo
o selo da salvação. Quem tem certeza que quem não passou por esse processo de contato com o Evangelho, tem certeza que esta vida não está salva e vai caminhar para a perdição, levante a mão. Quem tem essa certeza? Essa certeza deve me levar a um lugar, a me compadecer dessa pessoa. Eu não consigo conceber que nós, quando sabemos de uma notícia como essa, de que há espíritos imundos, de que há um espírito no mundo levando e cegando o entendimento das pessoas, não tem como conceber, irmãos, a ideia de que eu não ore por essas pessoas, de que eu não me compadeça delas, de que eu não deseje levar a todas essas pessoas o gracioso e poderoso evangelho do amor de Jesus, o evangelho libertador. Quando vejo todos esses sinais que estão acontecendo em Samaria, o que eu percebo é que a verdadeira fé, a fé legítima, ela se importa com as pessoas, ela se demonstra, ela se expressa em amor às pessoas, e que esse amor tem como resultado, irmãos, a transformação daquele que recebeu a mensagem e a sua total libertação. É o transporte do reino das trevas para o reino da luz. Primeira lição: a fé legítima, mesmo no meio da perseguição, mesmo debaixo da opressão, ela vai ficar firme diante da vontade de Deus e vai cumprir a missão. Segunda percepção que tem é que a fé legítima está preocupada e sempre preocupada em ter o seu conteúdo, seu anúncio, seu prenúncio da anunciação da fé alicerçada na palavra de Deus e no anúncio da palavra de Deus anunciando Cristo e expressando Cristo através do seu amor e das suas ações. Mas eu quero tirar uma terceira lição, e já estou caminhando aqui para a conclusão. A terceira lição que tiro olhando para o texto é que a fé que não salva, diferente da fé legítima, que está anunciando a palavra de Deus, firme na perseguição, dando testemunho, expressa com Cristo e com a sua palavra, diferente dessa fé, a fé que não salva é resultado de uma crença o quê? Inútil. Você diz assim: pastor, tem crença inútil dentro da igreja? Tem crença inútil dentro do sistema religioso? Tem sim. Abra comigo o Evangelho de Mateus 7, a gente vai tentar classificar essa fé que não salva e essa crença inútil. Mateus 7, 21 a 23. Nós vamos ler na NVI. Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Não é só dizer Senhor, Senhor. Dizer é muito bonito, e tem muita gente que fala, mas não crê. Tem muita gente que diz, mas não vive. E tem muita gente que crê em Jesus, mas não passa pelo processo do arrependimento de pecados. Ele crê, mas não se arrepende. Ele crê, mas não se transforma. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está no céu. A diferença entre a fé falsa, a fake news, a fé que não salva e a fé legítima. A fé legítima faz a vontade de quem? Do Pai. Foi o primeiro ponto dessa mensagem. Ela está no cumprimento da obediência. Ela segue obedecendo o ID. Jerusalém, Judéia, Samaria, pregar o evangelho aos confins da terra, ser testemunha, ser pleno e cheio do Espírito Santo, ser igreja de Jesus. Agora veja o verso 22, como funciona o sistema religioso furado e falido da fé falsa. Mateus 7, 22. Muitos medirão naquele dia: Senhor, Senhor, não o quê? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Você já recebeu o irmão e falou assim: eu profetizo sobre a sua vida? Já recebeu? Eu profetizo sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho muita confiança e muita crença na profecia, e eu sou um pregador e profeta, mas eu tenho muito medo quando alguém não sabe usar, irmãos, a profecia bíblica e o evangelho de Deus para abençoar o irmão e sai por aí com profetada. Esse texto não fala de profecia. Você está ligado comigo, sim ou não? Esse texto fala de profetada, de falar em nome de Deus, mas não ter parte com o Senhor. Muitos medirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Segunda característica de uma fé falsa: em teu nome o quê? Nós expulsamos demônios, não realizamos milagres. Aí versículo 23, eu pergunto: Jesus tem identificação com essa religião e com esse pessoal, sim ou não? Por que não? O texto diz, 23, Mateus 7, 23, então lhes direi naquele dia claramente. Vamos ler juntos? Nunca. Mais forte, juntos? Nunca. Não é assim: um dia você teve com um pezinho na igreja, outro dia não. Ah, você teve um tempo que você andou na linha. Não, depois não. Não, Rafael, o texto diz o quê? Nunca. Você não estava lá no meu livro. Você não estava lá na minha história.
Aí você diz assim: pastor, agora tem que explicar uma coisa. Porque eu vim para a igreja, porque quando estava aqui na igreja, horário e milagre aconteceu, amém. Quando eu estive aqui, eu vi o demônio sair, amém. Quando eu estive aqui, eu vi o enfermo ser curado, amém. Eu estou falando dos sinais onde a igreja que com fé clama, Deus responde. Mas o que eu estou falando é que esse não é e não será o maior sistema e a maior evidência de que aquela é uma obra de fé. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor está me dizendo é que eu vou ter que mensurar até os sinais e maravilhas? Sim. Eu vou ter que procurar compreender como e quando Deus age? Sim. Porque a falsa fé, irmãos, ela vai se revestir e absolutamente vai estar investida de sinais falsos que enganarão a muitos. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus não é. Você diz: aonde está isso? Abra comigo 2 Tessalonicenses 2, verso 9, e você verá que um dos maiores sinais evidentes de uma religião falsa e de uma fé que não pode salvar, ela está revestida de sinais como o Senhor Jesus disse em Mateus 7. Abra comigo 2 Tessalonicenses 2, 9. Nossa equipe pode botar o 9 e o 10. A gente vai ler vírgula por vírgula para entender o perigo de seguir um falso evangelho e praticar uma fé que não salva. 2 Tessalonicenses 2, 9. Estão comigo aí? Já está na tela? Ainda não, né? 2 Tessalonicenses 2, 9 diz assim: a vinda do perverso, é o anticristo, é segundo a ação de quem? Irmãos, não é obra do Espírito Santo. Essa semana uma das irmãs da igreja está aqui e me perguntou: alguém que faz cura, sinais, libertação, é alguém que tem um dom do Espírito, mas não é salvo? É alguém que tem uma ação espiritual que ficou nele, mas não vai para o céu? Eu afirmei para a irmã: não, de maneira nenhuma. Se é do Espírito, é do Espírito. Se é da carne, é da carne. Se é do reino de Deus, é reino de Deus. Se é das trevas, é das trevas. Deus quando dá um dom e derrama sobre alguém as manifestações do seu Espírito, Ele o faz de forma irretratável. Irmãos, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se temos o Espírito Santo de Deus, e temos, e Ele está em nós, nós temos absoluta certeza que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, aquele que não tem o Espírito, a Bíblia diz que esse tal não é o quê? Não é dele. Romanos capítulo 8. Se ele não tem o Espírito, a Bíblia diz que não é filho de Deus, e esse tal não é dele. Então, em nome de quem ele faz essas obras? Repito, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. A vinda do perverso, do anticristo, é segundo a ação de Satanás. Aí veja, olha todo o processo litúrgico de uma fé falsa. Com todo o poder, com os sinais e o quê? Você está vendo, irmãos, a Bíblia? Você crê nisso aí, irmãos? Isso é verdade. Isso vai acontecer com todos os sinais e maravilhas enganadoras, não são verdadeiras, enganadoras. 10. Ele fará uso de todas as formas de engano e do quê? E de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade. Aí veja, ao rejeitar a verdade que os poderia o quê? Salvar. Esta fé aqui, João Luiz, salva? Não, porque eles rejeitaram a verdade. Agora, os sinais estarão presentes. Em teu nome não expulsamos, está aqui, sinais e maravilhas. Em teu nome não fizemos, está aqui. Mas veja, falso evangelho, falsa religião, não tem poder de salvar ninguém, não tem poder de operar a salvação. Ela está baseada num domínio que é daqui, no reino de Satanás, que tenta governar e dominar aqui, e que vai com sinais fictícios, com certeza procurar iludir cristãos e igreja. Há um texto muito polêmico, mais importante ler aqui, Apocalipse 13, falando sobre aquela besta, né, que sobe do mar. É interessante o que ela vai fazer como sinal dominador, e como que o que ela faz, irmãos, praticamente se aproxima do que Cristo viveu verdadeiramente na sua tumba e ressurreição, e ela vai fazer o que eu chamo de simulacro de ressurreição, que vai dar a essa besta o poder de dominar as nações que vão acreditar que ela esteve morta e reviveu. Apocalipse 13, dê uma olhada, versículo de número 3. Apocalipse 13, 3. A besta que sai do mar, ela tem aqui 7 cabeças. E diz o texto que uma das cabeças da besta parecia, veja que é uma aparência, parecia ter sofrido um ferimento mortal, ou seja, ela morre, mas o ferimento mortal foi o quê? Curado.
o mundo todo ficou o quê? Maravilhado, e seguiu quem? Então não me diga que o inimigo não vai fazer sinais. Não me diga que os sinais que o inimigo faz são os sinais do Espírito Santo de Deus. Isto aqui não tem qualquer pé nem negócio com o reino de Deus. Aqui é o reino do que, irmãos? O reino das trevas. Então muito cuidado com a fé que não pode salvar. Muito cuidado com aquela ideia de que você está salvo e que você é salvo, está no reino de Deus, se de fato o que você não fez foi uma confissão a Jesus com arrependimento mediante fé. Quando você volta ao texto, e aí eu quero entender aqui o perigo de ser esse tipo de pessoa, você encontrará Atos 8:7. Atos 8:7. Espíritos impuros sendo expulsos, gritos são dados por pessoas que são libertas. Atos 8:7. Paralíticos começam a andar e houve alegria. Agora veja Atos 8:9. Aqui chegamos à fé falsa. Um homem chamado Simão, ele praticava o que, irmãos? Culto, boas obras. Ele era um divulgador da verdadeira fé? Não. Ele praticava o que? Feitiçaria. E já havia anos que ele fazia isso. Aí veja o que acontecia. Ele deixava o povo de Samaria admirado. Era um David Copperfield da vida, né? Com a sua magia, com o seu tipo de encantamento e com aquela estratégia que ele tinha de deslumbramento das multidões, ele encantava multidões. Olha como ele foi reconhecido, Atos 8:10. Atos 8:10. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o quê? Como o quê? Está lá. Este homem é o poder divino, conhecido como grande, pode andar, grande poder. Na minha Bíblia diz, ele ficou conhecido como o grande poder de Deus. Irmãos, não era do diabo. Perceba a sutileza do inimigo. Ele ficou conhecido como o grande poder de Deus. Versículo 11 diz que, ouvindo-no com atenção durante muito tempo, ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, Filipe levou a mensagem sobre boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, e eles creram. Preste atenção, não há menção de arrependimento, apenas de crença. Como resultado, muitos homens e mulheres foram o quê? Batizados. Aí vem o versículo 13, que é chave para a conclusão da mensagem. Versículo 13, pode colocar na tela, vamos ler todos juntos? Atos 8:13, vamos ler juntos? O próprio Simão creu, foi batizado, começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Ele engana bem, hein, Bianca? Ele engana bem. Pastor Lucas, votaram nele na profissão de fé. Votaram nele na profissão de fé. A Bíblia diz que ele creu e foi o quê? Quem crer e for batizado será o quê? Mas há uma diferença entre ser batizado nas águas, né, de corpo por fora, e ser batizado por quê, irmãos? Pelo Espírito. Continua lendo a partir do versículo que você está lendo, e você vai perceber que esse era o problema. Uma multidão de samaritanos, irmãos, estava crendo e se convertendo e desejando o batismo. Mas quando Pedro chega com a comitiva que vem de Jerusalém, qual foi o diagnóstico? Eles não têm o quê? Qual foi o diagnóstico? Eles não têm o Espírito do Senhor. Eles não estão debaixo da guarda do Espírito Santo de Deus. Eles não estão sendo tratados e orientados como templos do Espírito Santo do Senhor. Porque quando você se batiza, irmãos, para ser batizado nas águas, você precisa ser batizado pelo Espírito. Porque se não nascer da água e do Espírito, não pode o quê, irmãos? Ver o reino. Então Pedro e João colocaram aquelas pessoas de joelho, oraram, e naquele momento veio quem? Veio o Espírito Santo e tomou aquelas pessoas. Simão ficou de fora. Pode acompanhar o texto aí. Simão ficou de fora, não sentiu arrepio, né? Sentiu nada, não estava mudado, não se sentiu arrependido, transformado. O que é que ele fez? Para receber aquele dom, para receber aquela graça e ter o poder de manifestar no Espírito, qual foi a proposta dele para Pedro, filho? Qual foi a proposta? Eu vou te dar o quê? Dinheiro. E você me dá o quê? Esse dom. Porque eu pagando dinheiro, recebendo esse dom, eu vou orar tal qual vocês, e as pessoas vão receber o Espírito. O que ele pediu era possível, irmãos? O que ele pediu pode acontecer, irmãos? Não. O que eu estou dizendo é que essa falsa fé, irmãos, tem para nós um desastre, e um grande desastre na vida da igreja.
Há muita gente querendo viver o espiritual da igreja, querendo viver os dons da igreja, querendo enfrentar as realidades da igreja, mas não entende a diferença entre uma fé legítima e verdadeira, uma fé que salva e uma crença inútil que não pode salvar. Atos 8:25 diz que o etíope eunuco desejou ir a Jerusalém, prestar culto a Deus, não conseguiu entrar, não adorou, mas quando ele volta, Atos 8:26, quando ele volta, a Bíblia diz que Deus manda Filipe, aquele etíope eunuco, e o Filipe começa a correr do lado da carruagem dele. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, e quando Filipe pergunta, você entende o que lê? Ele responde, como eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe parou aquela carruagem, eles pararam a carruagem, o etíope, e Filipe começou a explicar, pastor Filipe, o evangelho para ele. E quando ele leu o evangelho de Isaías 53, evangelho pregado de que Jesus morreu por nossos pecados, como um cordeiro morreu sem abrir a sua boca, ele perguntou, de quem fala o livro? Dele mesmo ou de outro? Ele disse, de Jesus. E ele então pergunta, você crê em Jesus? Ele disse, eu creio. E o texto nos diz, Atos 8, versículo 39 e 40, que ali havia um rio, e eles desceram aquele rio, e naquele mesmo instante, aquele etíope eunuco convertido e batizado já pelo Espírito de Deus, foi transformado e batizado na igreja de Cristo. Agora veja Atos 8:9. Nós temos um homem que, ouvindo o evangelho, confrontado com a mensagem, ele levanta a mão, ele faz uma decisão, ele se converte, ele vem à igreja, diz que Simão se batizou na igreja, mas quando há um mover do Espírito, ele está de fora, absolutamente de fora, e você precisa entender por que ele está de fora. Porque ele não era a pessoa, claramente, que o Espírito Santo poderia usar, e ele não se havia colocado como pessoa que o Espírito Santo desejava e gostaria de transformar. E aqui eu quero chegar ao último ponto dessa mensagem e alertá-los. Qual era o problema experimentado por Simão, e que muitos experimentam, e que nós devemos abominar e retirar da nossa vida? É o perigo da inútil crença e da fé que não salva. Você vai encontrar comigo, a primeira lição sobre o perigo da crença inútil e da fé que não salva, é que ela exalta a pessoa e não a Cristo. Dá uma olhada em Atos 8:9 e você verá. Quem está sendo exaltado em Atos 8:9? Cristo ou o próprio homem? Atos 8:9. O texto diz que era um homem chamado Simão, ele praticava feitiços, e todo mundo que via o que ele fazia, e o sistema de magia que ele praticava, o adorava, dizendo, o grande poder de Deus. O primeiro sinal, irmãos, de que aquela fé praticada, ou por você então experimentada, na comunidade em que você está, de que ela é falsa, é de que aquele homem que ali está, ele chama para si a atenção. Ele vai usar o seu nome, não o nome de Jesus, ele vai projetar a sua pessoa e não a pessoa do reino de Deus. Nós não podemos comprar os dons de Deus com dinheiro, e nós não podemos, irmãos, nunca valorizar uma pessoa que prega o evangelho como se ela fosse a pessoa capaz de tomar o lugar do Senhor. Esta pessoa que está pregando ali naquele momento, está trazendo personalismo. Isso não é bíblico. Ela está trazendo adoração para si, não para Cristo. E a Bíblia nos diz que nós precisamos crer e confiar que o evangelho verdadeiro não está ali para exaltar pessoas, mas o nome de Cristo. A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são o quê? Todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Primeira característica de uma fé falsa, de uma fé que não salva, ela exalta pessoas, e omite, e esconde o nome de Cristo. Ela tira Jesus do altar. Segunda característica, veja o verso 18. Ela gera, irmãos, inveja. Nunca amor. Ela produz egoísmo, não doação. Veja o verso 18 de Atos 8. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então veja, ofereceu dinheiro, dizendo, dê-me este poder, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Por que ele desejou comprar aquele dom? Porque ele é claro, eu só quero esse dom para que quando eu orar, as pessoas também recebam. Irmãos, a motivação está totalmente equivocada. O Espírito Santo já sabe disso e por isso não poderia habitar aquele coração. Terceira característica de que essa fé inútil não pode salvar é que ela produz indiferença e não quebrantamento. Veja tudo de errado que está no coração de Simão, que afasta o Espírito de Deus e a possibilidade da verdadeira fé tomar o seu coração. Atos 8:20, acompanhe. Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser o quê? Comprado.
Você não tem parte nem direito nesse ministério. Agora, olha o coração. Como que o Espírito Santo conhece o coração? Pois seu coração não é o quê? Não é justo diante de Deus. Verso 22. Arrependa-se da sua maldade, coração mau, ore ao Senhor e talvez Ele o perdoe. E esses dos seus maus pensamentos. Verso 23, Atos 8, 23. O que está no coração dele? Você está cheio de amarga inveja e é o quê? Prisioneiro do pecado. Você acha que o Espírito Santo consegue fazer uma obra nesse coração, Dalva? Consegue, Dalva? Não. É prisioneiro do pecado, tem o quê? Amarga inveja. Quando nós estamos, irmãos, movidos por motivações equivocadas, o Espírito Santo já conhece. Quando pessoas são batizadas pelo Espírito Santo em arrependimento para a salvação, não é tão somente porque elas foram convencidas de que aquilo é verdade. E muita gente é convencida do Evangelho, é convencida da vida de Cristo, diz que crê em Deus, mas passar pelo processo da metanoia e do arrependimento, irmãos, requer colocar um coração transparente para o Senhor. Simão apresenta para Deus um coração com amarga inveja e um coração prisioneiro do pecado. Em último lugar, irmãos, o que eu percebo que esta fé é uma fé inútil, uma crença inútil numa fé que não pode salvar, é que ela conduz não à vida, mas ela conduz ao ceticismo e à morte. Atos 8, 20. Pedro, porém, respondeu que seu dinheiro seja destruído com você. Talvez você ache duro a palavra do apóstolo Pedro, este homem, talvez você ache muito forte a palavra do apóstolo Pedro, um homem que estava batizado na igreja, chegando para o Evangelho, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, o Espírito Santo de Deus testifica a todo obreiro de Deus, a igreja de Deus, quando uma coisa é do Senhor e quando não é. A maior evidência do reino de Deus é que a fé do reino do Senhor é uma fé não fingida, ela é cheia de boas obras, ela é cheia de boa vida, e ela na verdade cumpre tudo aquilo que é a vontade do Senhor. O texto diz, arrependa-se de sua maldade, ore ao Senhor, e assim Ele perdoará os seus pensamentos. Qual foi o estrago da falsa fé na vida de Simão? O estrago foi absoluto, o estrago foi total. Não somente na Bíblia lemos aqui, mas na história, a história registra que Simão fez como discípulo Menandro. Menandro foi o sucessor de Simão o mago. Na verdade, Menandro foi o pai do gnosticismo. Quando Menandro então enxergava a si mesmo como portador dos poderes divinos e chamava para si a autoridade messiânica. De onde viria uma mente insana como a de Menandro? De uma fé corrupta, de uma fé distorcida como a de Simão. Nós podemos ter contato com a religião, nós podemos ter contato com os textos da fé, nós podemos ter contato até com o verdadeiro evangelho, mas se não permitirmos ao Espírito Santo que Ele nos toque, praticaremos uma crença inútil, de uma fé inválida que não nos pode salvar. Eu quero concluir esta mensagem com 3 considerações para orar pelo irmão e pela igreja que me deu atenção nesta mensagem até agora. Primeiro, o crescimento duradouro é resultado de discípulos que fazem discípulos. A igreja de Jesus, obediente, cumprindo a grande comissão, faz discípulos porque está possuída pelo Espírito de Deus e através do Espírito de Deus caminha levando o verdadeiro sentido da fé, a fé fidedigna, capaz de dar a sua vida, de ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. O outro aspecto que quero aplicar aqui é que, irmãos, crescerá no seio da igreja tanto joio como trigo. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando um homem plantou de noite lá uma bonita plantação de trigo, durante a noite veio quem? Veio o inimigo e plantou o que, irmãos? Joio. Preocupado com o crescimento do trigo e do joio, o conselho daquelas pessoas foi, tira o joio para salvar o trigo. Qual foi a ordem de Jesus? Deixa crescer, porque se puxar o joio vai tirar o quê? O trigo. Mas no final, na grande colheita, eu vou separar o quê? O trigo do joio. Não subestime a presença de uma fé ilegítima no meio da sua comunidade. Não subestime a ação de uma fé imatura e ilegítima do seu lado, quem sabe. Mas peça a Deus que você perceba a diferença entre o trigo e o joio na frutificação das obras e do resultado do desempenho de uma vida cristã. Uma vida que obedece a Deus, uma vida que prega e anuncia o conteúdo da palavra, que não esmorece no meio da perseguição, que apresenta obras de fé, esperança e amor, e leva essa mensagem a todo aquele que não conhece a Jesus. Terceira conclusão, irmãos, conheça os perigos da fé que não salva.
Cuidado com a fé personalista, do pregador famoso, do miraculoso que põe as mãos, do que joga toalha, do que vende sal, do que entrega rosas. Cuidado. Esse personalismo afasta a fé. Não adianta colocar no altar da igreja ou lá em cima e dizer: Jesus Cristo é Senhor, se Senhor Ele não for da sua vida. Nem todo que me diz o quê? Entrará onde? Cuidado. Há muitos sinais, eu preguei aqui hoje, Tessalonicenses, Apocalipse, feito por uma falsa religião, que vão afastá-lo do Senhor e do seu puro caminho. E você diz assim: pastor, como discernir hoje uma fé verdadeira, o reino legítimo de uma falsa religião? Fique de pé, abra sua Bíblia, Efésios 5, 8 e 9, e eu quero mostrar os frutos pelos quais terminamos esta mensagem e edificamos a nossa igreja para uma fé legítima e para as práticas da verdadeira religião. Efésios 5, 8 e 9, abra e termine comigo esta mensagem. Outrora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Qual é o desafio, irmãos? Vivam, vamos repetir essa frase: vivam como filhos da luz. Aí você pergunta: como é que a gente vai discernir, pastor, a luz das trevas? Efésios 5, 9, está na tela. Vamos ler todos juntos? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se uma igreja anunciar para você: venha comprar comigo um curso, onde eu vou ensinar você libertação, não sei o que, pague 24, 30 meses do cartão. Cuidado, esse foi o erro de Simão. Dom não se compra, dom não se compra. O Espírito nos é dado. Seja humilde, se ajoelhe no seu quarto e diga: Senhor, qual é o meu dom? Não adianta forçar o dom de língua se não é o seu dom. Não adianta forçar um dom de misericórdia se não é o seu dom. Quantos querem dom de curar e não tem? Tem o dom de orar, tem o dom de interceder, tem o dom de misericórdia, o dom de contribuir. Eu vejo, meus amados irmãos, que o ministério do Espírito Santo, muitas vezes, na Bíblia é para abençoar, mas na comunidade, quantas vezes é para dividir, não é? O que tem um dom um pouquinho mais destacado, como o dom da pregação, usa aquilo como aparência, né? Para ganhar destaque, muitas vezes até para ganhar dinheiro. Não. Que Deus nos livre dessa fé personalista. Que Deus nos livre dessa falsa religião. Que Deus nos livre do coração de Simão, que por cobiça, busca a Deus, comprando dom por dinheiro. Não. A salvação é pela graça, por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de quem?